Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre desvendando os segredos do empreendedorismo exponencial com o João Kepler. João Kepler, investidor anjo, escritor, educador, apresentador do programa Pivotando no SBT News, podcaster e pai de empreendedores. Na sua carreira, ele tem 4 premiações como melhor anjo investidor do Brasil pela Startup Awards e 3 finalistas pelo prêmio IBEST como melhor CVO da Bossa Investment e CEO do Equity Fund, entre outros. Autor dos livros Smart Money, Gestão Ágil, Se Vira Moleque, O Poder do Equity e Inevitável. João, sem palavras pela oportunidade de bater esse papo contigo. Gratidão absurda. Tenho certeza que você vai agregar muito valor pra galera que acompanha o Growthcast. Legal demais, que bom estar aqui no Growthcast, muito bacana. E, pô, fizeram o dever de casa direitinho, não é? Foram lá no LinkedIn, pegaram a bio, né, e trouxeram pra cá. Muito bacana, a oportunidade é minha, eu que agradeço o espaço para falar com esses empresários que estão assistindo a gente. E gratidão. Porque, assim, várias vezes você indicou a gente, você mandou startups investidas suas, sempre atendo com o máximo de carinho. Então, obrigado por essa parceria, obrigado por essa relação aí que só tem sido... Todo mundo precisa vender, né? Pois é. E se você ajuda uma startup que eu invisto e já ajuda uma empresa que eu invisto a vender, nada mais justo do que eu fazer indicação, né? Para mim, isso é um grande ganho, porque elas recebem a orientação, recebem a consultoria, sei lá o que vocês vão fazer com eles, ajudando eles a aumentarem a receita, a venda, e com isso eu ganho também. Então, é uma troca justa. Muito boa, muito boa. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, sócio da Growth Machine. Vamos pedir um dinheiro pro João? Pô, pedir um pouquinho, né? Não, tem que pedir muito. Ele tava falando alguns números aqui no off, daqui a pouco ele vai contar um pouquinho mais. Como você caiu nesse mundo do empreendedorismo? Como é que você virou investidor? Né? Acho que quando a gente olha para o mercado americano, o mercado de venture capital é um negócio absurdo. Aqui, a gente, por mais que você tenha educado muito, acho que a gente tá engateando, né? Exato. Eu fui empreendedor a vida toda, tive vários negócios na economia tradicional, concessionária de veículo, cartão, um monte de coisa. E também tinha empresas de eventos, empresas de um site de venda de ingresso, e foi com esse site de venda de ingresso que eu conheci o mundo do investimento em startup. Mesmo sem saber o que era uma startup. Estou falando aí 16 anos atrás, quando eu estive no Silicon Valley para buscar dinheiro para essa empresa que era um e-commerce de ingresso. Me disseram que isso tinha dinheiro para esse tipo de projeto, eu queria expandir, queria ir para a América Latina toda, apesar de faturar bem no Brasil, como empresário, fui lá buscar dinheiro. Chegando lá, apresentei meu projeto numa sala como essa, tinham 4 investidores sentados e eu apresentei para eles aquilo que eu achava muito interessante, que todo empresário acha. O que o empresário gosta de mostrar? Estrutura, né? Carro plotado, funcionários, foto dos funcionários, todo mundo fardado, mesa, cadeira, estrutura, 4 escritórios. Eu só mostrava isso, né? E mostrei também o tamanho, o que a empresa era, o e-commerce tinha. E aí eles me fizeram uma pergunta: qual é o CAC? Eu não sabia o que era CAC, né? Isso em 2008 para 2009. Qual não sei o que. Começaram a fazer um monte de perguntas, sopa de letrinha que esse mundo está acostumado. E algum cara bem tradicional. Primeiro eu não sabia nem o que era startup. Para mim era um e-commerce, era uma startup. Enfim, me deram o redondo não. Apesar de eu ter mostrado uma baita estrutura, um baita crescimento, concorria com ingresso rápido, era o modo Nordeste. E aí um dos caras estava na mesa e disse assim: cara, vamos tomar um café? Eu falei, como investidor, me chamou para tomar um café depois que me deu não, fela da mãe. E aí eu fui pro canto lá com ele, aquele modelo de café, sabe? Uhum. Escritório que tem uma areazinha de café. Em pé lá, ele falou assim: você sabe por que você recebeu não? Eu falei, não sei. Tu é puto aqui. Ele falou, não, porque você não é uma startup, você é uma empresa. Eu, como assim? Qual é a diferença? Toda startup, e-commerce não é uma empresa, não é uma startup? Não, é diferente. Startup é um negócio escalável. Você mostrou coisas que é de uma empresa tradicional. Mesa, cadeira, infra, custo fixo, CAPEX, OPEX. E a gente quer saber 2 coisas. Como é que você faz mais com menos e qual o tamanho que você vai ter aqui a alguns anos. Você não mostrou isso. Você não mostrou a escala, você não mostrou a estrutura, o que você tem de plano
que você está montando. Então a gente só investe em negócios escaláveis. E daí começou, eu digo, pô, mas o que é isso? Aí ele falou, para continuar, eu digo, qual hotel que você tá? Aí eu falei, pois amanhã 9 horas eu vou tomar café com você. Eu digo, Cara, esse cara tá querendo algo. Eu falei, o que você quer comigo? Ele falou, não, aqui no Silicon Valley é assim, colaborativo. Eu preciso te ensinar. Eu falei, beleza, então vai lá. Ele foi lá tomar café comigo e eu, como todo brasileiro desconfiado, esse cara quer me vender alguma coisa. Esse cara quer me vender alguma coisa. Sou vendedor também, né? Chegando lá, ele me disse que eu tinha... Meu sistema era muito bom. Fazia tempo que ele não via um sistema tão bom. Só que o meu sistema era melhor se ele fosse B2B, 2C e não B2C. Eu falei, por quê? E qual é a diferença? Aí ele me explicou. B2C vende direto para o consumidor, o ingresso. Mas para isso você tem que divulgar o evento, ter custo de aquisição de cliente de um evento de um terceiro. Então você tem um custo e ganha uma taxa de 10% aqui do evento. Se você for B2B, 2C, tu chegar para um produtor do evento e entregar o teu sistema e botar a cara dele, quem é a responsabilidade de CAC é dele, não sua. Então você vai ganhar taxa menor, mas vai ganhar mais taxa. Uau! Uau! Que mentoria, que porrada. Aí eu disse, cara, mas como é que eu vou chegar no meu concorrente? Você não é você, não é eu que tenho que dizer isso, você que tem que descobrir como. Falei, tá. E por que ele compraria? Ele falou, porque o teu sistema é melhor que o dele. É o primeiro sistema que eu vejo que não tem login e senha para comprar. É One Click to Buy naquela época. Uau! Então, se ele começou a falar do meu sistema mais que eu. O cara tinha feito o dever de casa, tinha estudado, eu achei que não. Ele falou, olha os teus números aqui. Ele me deu um panorama dos meus números, ele tinha feito o dever de casa. A fotografia dos caras é muito rápida, né? Então ele falou tudo que eu tinha de bom no sistema, para onde eu podia ir. E em 30 minutos ele me fez 3 perguntas que mudou a minha vida. Uma é, por que você não transforma sua empresa no B2B? Segunda, por que você não aluga por que você não aluga seu software para terceiros? E terceiro, por que você não vira investidor de startups no Brasil? Foi isso. Caraca, uma conversa, um café da manhã. Café da manhã. E mais do que isso, na quarta coisa, ele comprovou aquilo que eu estava pensando. Me vendeu. Você estava certo. Estava certo. Eu fiquei até curioso agora. Por que ele enxergou que você poderia virar investidor de startups? Porque ele viu meu perfil e ele viu que eu era do Brasil, ele viu que eu tinha bom conhecimento, ele viu que eu era um cara mais sênior, 40 anos, né? Pouco menos, 38 anos. Geralmente os jovens que vinham do Brasil, 25, 26, 27. E ele viu que eu tinha conhecimento, além do conhecimento. Porque ele fez outra... A gente conversou um pouco antes desse resumo, que eu tô resumindo, né? Claro. Esse podcast ia ser só sobre isso. E aí ele viu, e ele fez ele perguntou pra mim, você tem $25 mil? Você tem dinheiro? Eu falei, tem. $25 mil eu tenho. Ele falou, pô, mas cara, mas por que você não investe em startup lá e tal? Eu falei, pô, mas é porque eu achava que era muito dinheiro. Aí inverti, aí a força da pergunta, né? O que você faz nesse fundo? Por que você tava lá? Fundo Axel, que investiu no Facebook e tal. Sim, famosíssimo. Aí eu sou cotista do fundo que poderia investir em você. Então ele chama os cotistas para participar da banca de avaliação. Entendeu? Em algumas avaliações. Então eu trabalho numa empresa e sou cotista desse fundo e faço aqui Business Angel. Eu invisto direto e invisto através de fundo. O que é Business Angel? Eu comecei a perguntar. E foi aí, no final das contas, eu entendi que o cara era um executivo de uma empresa, tem reserva, e estava fazendo investimento. Só que eu achava que eram milhões de dólares. Ele falou, não, a cota desse fundo foi $100 mil. Uau! Então por $100 mil o cara está sentado para tomar a decisão. Aí ele perguntou, tu tem $25 mil? Por que você não faz isso no Brasil? Eu falei, como é que você começa? Ele falou, você vai nas universidades, vê os projetos. Ele começou a me dar orientação. Aí eu falei, quer aprender? Eu disse, quero. Bora investir comigo num projeto. Eu estou entrando numa empresa igual a sua, chama Empresa X, você bota 25 mil numa cota de 100, um quarto. Um quarto não é um quarto, é. E aí eu falei, uau. Aí deu dor de barriga, né, obviamente. Eu falei, me dá um tempo. Deixa eu ir lá num quarto pegar um negócio. Mentira, eu fui ligar pra minha mulher e ir no banheiro. Apareceu um maluco aqui. Olha, para com a sua sala. E aí, recebeu investimento? Não, ao contrário. Mais ou menos, eu vou ter que deixar dinheiro. Resumindo a ópera, história longa, curta, eu botei os $25 mil. Uma empresa parecida com a minha para eu aprender. Eu aprendi com ele. E voltei para o Brasil, fiz exatamente o que ele mandou, saí de 3, 4 escritórios para uma sala pequenininha com 3 colaboradores, passei a fazer B2B, 2C, comecei a alugar meu software e começou a sobrar muito mais dinheiro, porque eu não tinha mais custo nenhum. Ali, uau!
Que porrada que o cara me deu. A outra coisa que eu fiz foi comecei a ver projetos na universidade. Isso em 2009, 2010. Em 2011 eu já estava fazendo isso profissionalmente. Comecei a falar sobre isso, porque eu falava em palco sobre e-commerce, de serviço, né, ingresso. E, além disso, ele me ligou um ano depois, perguntou se eu não queria vender minha cota. Eu falei, beleza, $30 mil, né, 25, 30 mil. Ele falou, não, 100 mil, 4 vezes o valor que eu coloquei. Caraca. Esse dinheiro nunca mais voltou. Eu pedi a ele para me ajudar a investir, continuar investindo lá. E comecei a investir e a história começou. Caraca. E foi assim. E comecei a investir em projetos de universidade, jovens e tal, no Nordeste. Para começar, depois vim para o Brasil. Comecei a me juntar em grupo de anjos. E a minha história começou como startup. Vamos definir a Você fez diferença. uma pergunta, eu falei meia hora. Não, mas foi sensacional. Sensacional e muito insight. Qual que é a diferença de eu ser um anjo, de eu ser um VC e de eu ser um private equity? Legal. O anjo é o cara que é na física. É uma pessoa geralmente que já fez, já passou por isso, que tem uma reservinha e que pode ajudar não só com dinheiro, mas como smart money, que é o dinheiro inteligente, que é mentoria, orientação, consultoria. Pô, já passei por isso, por que não ajudar outro? Então, um anjo faz isso na física. Um VC, geralmente é fundo. Ele é um fundo que vários cotistas colocam dinheiro e o VC tem especialização por uma tese e ele define a tese dele e ele começa a aportar dinheiro daquele fundo de várias pessoas nessa tese e procurar negócio para investir. O private equity, ele geralmente tem controle das operações, ele investe cheques muito maiores e ele é mais em empresa tradicional do que em startup. E o que você acha, assim, que, né, pra galera que tá ouvindo e tal, por que que faz sentido eu captar? Por que que eu vou abrir mão da minha empresa? Né? Qual que é o benefício de eu ter esse dinheiro a mais? Você só consegue entender o benefício de uma captação se você subir seu nível de consciência. O problema é que os empresários eles têm o nível 1 de consciência. São 5 níveis de consciência. Empresarial, tá? Em pessoal são vários, são 6, 7. São 7 pessoal, mas empresarial são 5. E o nível 1 de consciência é o que todo mundo faz. O máximo, o cara, é a visão que ele teve para montar o negócio dele, ganhar dinheiro. Aí o máximo que ele vai é montar um e-commerce, vender pelo WhatsApp e fazer aquilo que todo mundo vê. O nível 2 em diante, você começa a subir o nível de consciência, você começa a ver visão de drone, começa a ver outras possibilidades. Colocar uma camada de serviço, uma plataforma de negócio, enfim, criar outro modelo, novos modelos de negócio e mudar as coisas. Então, captação de investimento é de nível 2 para cima. Porque o empresário tradicional no nível 1, ele olha, vou buscar no banco, vou buscar um sócio para entrar no meu contrato social. Ele, por exemplo, ele pensa em expandir, ele pensa em franquia só. Não tem outras possibilidades de expansão. Entendeu? Ou ele bota do próprio dinheiro dele. Então, quando você começa a subir o nível, você começa a ver várias coisas diferentes, inclusive para vender, inclusive para estruturar. Então, a captação de investimento, do modelo de nível 2 em diante, ela funciona muito por que e como eu vou usar esse dinheiro. Então, ele entende que o equity dele, o percentual dele tem muito valor. O empresário tradicional, ele não sabe que a empresa dele vale 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Ele não sabe calcular o valor da empresa dele. E como ele não sabe calcular o valor da empresa dele, ele não sabe que ele tem percentual daquele negócio, ou 100%, ou 50%, e aquilo tem valor e ele pode usar esse valor como ativo líquido e não ilíquido. E aí, você busca investimento por um motivo, que seria fazer algo imediato, expandir, comprar um equipamento. Ganhar velocidade. Não, pode até ser ganhar velocidade, mas geralmente é para você pagar ou bancar alguma coisa. E esse é o pensamento nível 1. O pensamento nível 2 em diante é por que e para onde eu vou com esse dinheiro. A expansão, ela já entra no nível 2 em diante. Cara, se eu tenho um valuation de 1 milhão e posso ter um valuation de 10, o que eu preciso fazer para chegar aqui? Então, meu recurso é para isso. Nunca para pagar dívida, nunca para trás, sempre para frente. Cara, então, essa é a grande diferença. Eu vou te falar, a gente nunca captou, né? E a gente é uma empresa. Mas sabe por quê? Por quê? Porque você tem a imagem de que o cara vai dar ordem, você vai ter um sócio que não quer, então, que vai te atrapalhar. Geralmente é isso. A gente vai precisar em algum momento, tá? A gente tá indo pra tecnologia, estamos, tipo assim, tudo que os meus especialistas faziam na mão, a gente tá substituindo pro IA. Então eu tô ganhando muita escala.
A gente conseguiu dobrar o faturamento sem contratar ninguém. Então a gente está com a Beleza. mesma quantidade de pessoas Você tá que a gente escalando. estava com o dobro de faturamento. Mas Mas não é só isso. tecnologia é uma cachaça sem fundo, né? Então, assim, você precisa de mais gente, precisa de mais dev, precisa botar velocidade, o caramba 4. Eu fico lá provocando os caras, você vê, né? Vai estar pronto em abril, o cara, vai, duvido. Aí ele, vai, agora você vai ver só aquilo aqui que ele falou. Então entendeu? por que você não faz captação? Porque você não precisa? A gente faz caixa, tá? A gente Então, faz mas é caixa. por isso que você não capta, porque É. seu caixa tá cheio. Olha o erro aí. Não, mas aí, calma aí, vamos lá, vamos entrar nessa. Eu tô dizendo qual é o erro, tá? Eu quero. Quanto maior o caixa, menor é a sua necessidade. Quer dizer, isso é o que se pensa, né? Eu tô bem de dinheiro, eu tô tranquilo, eu não preciso de investidor, eu não preciso de dinheiro externo. Eu fui sócio, na verdade, assim, não fui sócio, né? Fui sócio, fui contratado para ser o diretor de venda de uma empresa de tecnologia, tal. Não vou entrar em muitos detalhes, para não expor ninguém, mas fui investido por um fundo e foi uma experiência que não foi legal. Assim, eu não acho que eles são pessoas ruins, são pessoas boas, mas eles também estavam aprendendo a fazer isso e agregavam um pouco valor, sabe? Tipo, um KPI que eu tinha era o número de vendedores que eu contratava por mês. E eu falava, cara, vamos lá para cá, vamos lá para a LTV e tal. Não, eu quero saber se você conseguiu contratar 4 vendedores. O que você faz num movimento desse? Você incha a estrutura, alavanca pra caramba a queima de caixa mensal e vira uma pedalada e a cabeça do CEO... Quem escolheu quem? Foi você que escolheu o fundo ou o fundo que escolheu? O fundo que me escolheu. Então, e você não... quem tem que escolher o fundo é o empreendedor e não o contrário. Eu não tinha uma participação relevante, eu tava lá no board, tava no conselho e tal. E você foi levado. E fui levado. Não, e aí outro erro seu, você devia ter anuído o contrato. Você não podia ter sido levado para um acordo dele. Quem escolhe o fundo é o empreendedor. O empreendedor que tem que escolher, não o contrário. O problema aqui no Brasil é o fundo é que procura, o fundo é que fecha e o fundo tem um poder de mando. E aí ele começa a tomar decisões. Tomar decisões. Tá errado, claro que tá errado. Que se você viu que aquilo não era uma métrica boa, não era para ter ido, né, embarcado nessa. Então termina todo mundo perdendo, você concorda? Então, assim, isso é uma relação. Isso é uma química. Então, quem tem que escolher é o empreendedor. E a tese é, por que eu preciso de... Lembra que eu falei por que eu preciso de dinheiro? Você falou, são outros KPIs, outras coisas, e não aqueles. Esse não interessa, esse incha. Esse aqui gera resultado. Então, você tinha que escolher fundos que comungam com essa visão, não com essa aqui. Sacou? Então, foi esse o erro. Assim, aí você gerou o quê? Um trauma. Por quê? Porque o fundo efetivamente tem a tese dele, que é crescimento a qualquer preço. Exponenciar. Hoje não é a empresa mais rápida ou que cresce mais que vence, é a que vence mais com controle, com organização, com processo, com metodologia, bem parecido com o modelo tradicional de ser, só que mentalidade startup. Então, aí essa é a minha provocação, porque, né, cara, você deve ter assistido, tem uma série sensacional, você assistiu na Apple TV, We Crashed, a história do WeWork? We Crashed, sim, claro. Cara, sensacional, assim, né? Porque... mas eles cresceram, tinha que crescer a qualquer custo. Então, e é um exemplo bem negativo, né? Sim. Porque mostra... Mas hoje antigamente não. Todo mundo era focado nisso. Inclusive eu. Até isso foi um aprendizado. Nós estamos muito mais maduros. Você começou os podcasts dizendo assim, a diferença do VC americano para o VC brasileiro. Conhecimento, maturidade e um monte de coisa. Então, hoje a gente sabe que não adianta. E o ano passado foi um exemplo disso. A gente explodiu de captar em 2021, caímos em 22. Por quê? Exatamente. E os layoffs aconteceram em 23. Ou seja, as empresas que buscavam dinheiro a qualquer custo e tinham um caminhão de dinheiro aportando, hoje não tem mais. E tiveram que layoffar, tiveram que diminuir, tiveram que estruturar. Então, a minha provocação é essa, sabe? Você tá com dinheirinho contado, né? Você vai escolher bem onde você vai almoçar, você vai escolher se você vai tomar um refrigerante ou se você vai só pesar a comida, sobremesa nem pensar, você vai de um jeito. Agora você tá com um bolso cheio. Um caminhão de dinheiro. Caminhão de dinheiro. Cara, você já vai começar vendo qual que é o mais caro. É ali. Não, você começa pela contratação das pessoas. Você contrata o mais qualificado. A bibliografia do Elon Musk tem... o cara chama de Muskiana, né? Que o Elon Musk fala assim, eu quero a melhor líder de RH do mundo, né? Aí é Muskiana, porque ele não contrata uma pessoa na mão, ele quer a melhor do mundo. E aí, nesse momento, né, de SoftBank, de WeWork, a gente viu os empreendedores muito pouco preocupados com o dinheiro do investidor e querendo bancar crescimento a qualquer custo. Cara, como é que a gente equilibra isso? E você acha que você ter dinheiro em excesso vai fazer você tomar decisões ruins? Total, concordo plenamente.
o dinheiro em excesso é prejudicial ao empreendedor. E não precisa ser só startup para ver isso. Quando você tem muito dinheiro no caixa, você começa a fazer coisas que você não fazia. A não ser que você tenha um planejamento, um orçamento e você siga fielmente isso. E hoje qualquer empresa segue isso. Antigamente só as grandes. Né? Conselho dificilmente tinha em empresas pequenas, só nas grandes. Hoje a gente tem com o amadurecimento do país, inclusive na nova economia, a gente tem sim empreendedores colocando conselho na sua empresa, empreendedor entendendo que investimento não é para pagar a dívida, empreendedor dizendo que investimento não é para crescer a qualquer preço. Então tem várias mudanças que foram acontecendo que a mentalidade hoje é outra, aí, e também dos empresários tradicionais. Então eu vejo um momento muito positivo para o país, do lado dos investimentos, os fundos, e do lado também dos empreendedores que estão muito mais preparados do que estavam. Léo, na tua opinião, a Growth deveria pegar investimento ou não? Eu acho que tendo um plano claro, né, de processos a serem construídos, sim. É porque vai pegar. Para quê? Né? Porque, Não é só pelo por exemplo, o desenvolvimento de tecnologia, tem algumas coisas que a gente tem no roadmap de desenvolvimento. Se a gente já tem certeza que quer fazer aquilo, é uma velocidade que a gente pode ampliar e pegar o mercado, né? Por exemplo, tinha uma pessoa que estava no High Growth, ela estava falando muito sobre o produto dela. Eu já tinha ouvido outras vezes, mas nunca nessa profundidade que eu ouvi. Cara, depois que ele me explicou, eu falei, cara, é bizarro o que ele tá fazendo, só que só existe ele no Brasil fazendo isso hoje. Só que a questão toda que tá limitando ele é a quantidade de máquinas de produção que ele tem, da empresa dele e tal, etc. Só que eu parei e pensei, aí vem outro cara que chega com mais... chega outro cara que tem mais dinheiro fazendo a mesma coisa e for mais rápido do que ele, vai pegar um mercado que hoje, tecnicamente, ele pode conquistar, né? Só que ele tá ali meio que travado na questão das máquinas, não sei o que, ele pega investimento, ou... Na verdade, ele nem cogitou investimento, cogitou pegar banco, dinheiro financeiro com banco. Porque quem não sabe como é que funciona investimento, a visão é fundo perdido ou banco. Vamos lá. Quando que é melhor eu ter banco? Quando que é melhor eu ter sócio? Como que eu tomo essa decisão? Ou até mesmo, primeiro, o investidor ele não é sócio. Não é O sócio? investidor ele é cotista. Ele tem um contrato de participação com conversão futura. Então ele entra, inclusive o fundo, ele entra com uma possibilidade, como se fosse um mútuo. Ele te aloca um recurso em troca de um resultado. Esse resultado não é empréstimo, não é dividendo, não é juros. Resultado é, você tem um valuation, de 1 milhão, por exemplo, como deu o exemplo, vai ser 10 milhões daqui a 2 anos? Vai. Então eu estou entrando em função desse crescimento de 10 milhões para 10 milhões. E quanto eu tenho de equity aqui? 10%? Quanto vai ser 10% de 10 milhões? Quanto era 10% de 1 milhão? Todo um exemplo simples, não estou dizendo que esse é o número. Sacou? A gente entra com visão futura. Para ter visão, para você chegar com um valuation muito maior, isso tem que acontecer, o teu crescimento. Senão não funciona. Então você percebe que nós estamos no risco igual? Você entende a diferença? Você tem que chamar um cara que acredite no teu fundamento, na tua tese, no teu crescimento. Senão ele não entra. Por que ele vai entrar se ele não tem? É muito melhor deixar o dinheiro parado na renda fixa, que tem um juro garantido. Por que ele vai entrar para você que só vai ganhar dinheiro quando vender a companhia? Ele não é teu sócio. E não tem o mesmo risco. Não tem o mesmo risco. Ele não entra no contrato social, sacou? Então é diferente. Sociedade é um cara que vai para campo operar com você. Investidor não. Investidor, ele te apoia no que você precisa em função do plano que você está apresentando no futuro. Pois é. Se você quer ir mais rápido, vá acompanhado, velho. Se você sabe para onde quer ir, por que não buscar o melhor smart money possível para fazer isso acontecer mais rápido ou com mais segurança? Porque assim, o que eu sinto que a gente fez, né? Quanto é 10% de 1 milhão? Falei. 100 mil. Então você perdeu 100 mil reais. Porque você recebeu só 100 mil. Certo? Você abriu mão de 10%. Beleza? Uhum. Entre aspas, abriu mão de... Por que eu vou dar 10% para esse cara? Porque vale 100 mil. Só que ele vai levar você para um crescimento combinado para 10 milhões, por exemplo, de valuation. Então, quanto é 10%? 1 milhão. Só que
Quanto isso era todo o valor da tua empresa. Olha, que você ganhou, você não perdeu. Quanto vale 90% disso? O problema é que o empresário do nível 1 de consciência só olha quanto perdeu, não olha quanto ganha. Então, ele vai e olha, perdi 10%, 15% para ele. Só que mesmo, quanto essa empresa não vai valer no futuro, quanto vai valer os 90%? Essa é a diferença, entende? Quanto, se você pensa, se você acredita no seu futuro, 90% vale muito mais do que o que você está liberando de 10%. E aí, como é que você olha para a lucratividade? Assim, porque assim, eu já vi startup falando que é feio dar lucro. Né? É feio dar lucro, não é feio dar lucro? Não, tem que dar lucro, só que tem que reinvestir. Não pode distribuir para o sócio. Simples assim. Por quê? Porque senão não é startup, é uma empresa. E é melhor ser seu sócio. Porque se eu não reinvisto o que ganho, como é que eu vou chegar nesse crescimento? Se eu saco e o sócio compra um barco, olha aí, cara. Ao invés do dinheiro estar na empresa, está na mão do sócio, está doido. Então, você não acredita nisso. É só por isso, não por outra coisa. Porque se não reinvestir, não cresce. Não cresce, não vai chegar, vai chegar nessa velocidade no crescimento que precisa ter. Ah, mas eu já tenho muito dinheiro no caixa. Pô, cara, não precisa de dinheiro? Não. Tá, você já foi pro México? Não, então vá. Ah, mas João, mas a empresa, minha concorrente, a fulana, ela já dominou o mercado. Compra a concorrente. Mas não tem o dinheiro, tudo que dinheiro resolve, resolvido está. Faz um aporte, busca mais investimento para comprar o concorrente. O cara vai entrar porque ele vai ser dono dela e tua e vai dominar o mercado. Entende a mentalidade superior, de subida de nível de consciência? Você vai vendo coisas que você não via. Porque você só pensava ali, no teu dia, eu tô abrindo 10% da minha empresa, aí meu Deus do céu, porque eu tô perdendo 10%. Eu tô dando ao cara 10%. Você tá ganhando 10%. Mas poucos empresários tradicionais pensam assim. E muitos que estão nos assistindo ainda assim não acreditam no que eu estou dizendo. Mas, felizmente, tá aí a prova de quem fez isso e se deu muito bem. Quantos, né? Quantos se deram bem com isso e hoje vale uma fortuna. Hoje vale milhões, bilhões. E como é que é o teu processo de análise e identificação para tomar uma decisão se você quer investir ou não numa empresa, num negócio, e até mesmo para quem está ouvindo que vai buscar, qual que é a melhor forma de se preparar para isso? Bom, depende. Na Venture Capital, hoje, que é a Bossa Nova, a Bossa Investment, a Bossa, ela tem um time que analisa e a gente tem os nossos pré-requisitos baseados na tese. A gente só investe em negócios que estão validados, testados, mesmo que faturando pouco, né? Então a gente tem uma tese que desenvolve e que existe um filtro e o nosso time analisa isso. Analisa essas possibilidades. Enquanto o anjo, antes da Bossa, que hoje eu não faço mais investimento pessoa física, eu faço pela Bossa, como Venture Capital, e faço na Private Equity, como que é a Private Equity que é ligada, que é o veículo de investimento como a Bossa Nova, só que a Bossa é Venture Capital e a Private Equity chama Equity Fund, é como Private Equity. Então eu faço aqui na Private Equity negócios que eu me identifico com o empreendedor muito mais, que eu tenho que ter fit e química com o empreendedor, ele tem que acreditar em mim, mas eu tenho que acreditar nele também. E a gente vai junto. Esses são negócios mais tradicionais. Eu tenho aqui bateria de carro elétrico, tem hamburgueria, tem marca de roupa, tem várias coisas tradicionais. São 50 negócios hoje na Private Equity e são 1.700 na Venture Capital. Então, entende que são negócios diferentes? Sim. E como anjo, eu fazia na física. Então, e não faço hoje mais na física. Por quê? Porque eu já estou na Venture Capital, já estou num outro processo. E eu não tenho muito tempo, porque a pessoa física requer muito tempo de dedicação. Então, eu como Private Equity, eu consigo escalar melhor isso. Eu consigo crescer mais a Venture Capital com mais projetos. Eu recebo toda hora ofertas de negócio, né? Tem gente que quer me dar 30% da empresa dele, eu posso te mostrar aqui 30%, 20% para eu me associar ao negócio dele. Isso você vai acumulando track record, vai acumulando autoridade, né? E o que importa é o resultado. Quando o cara sobe o nível de consciência, ele pensa, cara, para onde eu vou? Para onde eu quero ir? Se esse cara embarcar comigo, eu vou garantir que eu vou chegar lá. Sacou? E eu só embarco se eu tiver certeza que eu vou levar ele para lá. E dentro desse processo de tomada de decisão, como é que você faz? Você faz uma banca, o cara te manda um deck? Na Venture Capital tem uma banca que analisa, e na Private Equity tem um grupinho menor que analisa. E o que normalmente é um critério, de análise? Então, um critério de análise principalmente é o empreendedor. Principalmente é o cara, se ele é resiliente, se ele é... Um cara que já quebrou, já passou por dificuldade, é um cara que eu gosto mais.
Um cara já cabelo branco. É mais difícil dele desistir. Mais difícil dele existir, é mais difícil dele errar de novo. Ele pode cometer erros novos, erros velhos ele não vai cometer. Sacou? Então eu prefiro um cara que já tenha... Ah, tá no Serasa, qual o problema? Nenhum, pô. Você entrou no Serasa porque você quis? Não. Porque você investiu tudo que você acreditou no negócio. Tudo certo. Vamos tirar do Serasa e vamos tocar a vida. Sacou? Então, meu caso é um pouco diferente. Eu conheço muitos empresários. Esse cara tá no Serasa, eu não entro com ele. Eu não. Eu quero ter que ver se ali é má fé ou não, né? Agora, Não sei se eu respondi, mas o critério é a pessoa, é humano. Isso antes de entender de negócio, você precisa entender de gente. mas assim, Sacou? o que eu penso, João, é que a taxa de sucesso é uma taxa relativamente baixa, não é? Quem te disse? É o que falam. Não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. Das investidas Esses quantos que 1.700 dão água, que Então, não vão nada. sabe qual é a média que falam? 50% perde. Então, Eu perdi 7%. 7% em 7 anos, vai, para não dizer 8. tá, mas todas viraram unicórnio? Não, Todas... umas andam de Porra. lado, outras porrada. Só uma devolveu 100 vezes o que eu botei, outras 80 vezes. Eu já vendi 110 companhias. 110 vezes o dinheiro voltou. Então pronto, então assim, dizer que não funciona, como? Como não? Eu multipliquei por 7 vezes o meu capital nos últimos 3 anos. 7 vezes. 7 vezes. Isso é resultado, isso não é uma garantia. Não tô te vendendo nada aqui, não tô te chamando para investir em nada. 7 vezes. Não tem por que dizer isso, é a realidade, é o meu número. E aí, Léo, vamos capital ou não? O que você acha? Real, isso aí. Então, assim, porque, de novo, cara, as pessoas não têm uma visão do que é o nosso mercado. E que bom que a gente está tendo a oportunidade de falar. Inclusive, quando vocês vão fazer esse investimento, vocês fazem essa análise do como ele vai ser gasto esse Claro, dinheiro. senão não investe. Se faz sentido. Se faz o plano sentido aquele apresentado. plano para chegar ali, não sou eu que vou pegar na mão do cara, vai lá, não. Quem vai levar é ele. Agora, o que eu posso fazer para ajudar esse cara a chegar lá? Agora, beleza. Aqui, por exemplo, né, nós temos diversos clientes que estão num processo de escala, por exemplo, o Flávio, né, da PixIT. Cada projeto que ele vende, ele tem, cara, você viu ali a complexidade, ele antecipa a caixa para atender o cliente. Então ele está trabalhando só com multinacionais gigantescos, são projetos na casa de 1 milhão, só que se ele fechou um projeto de 1 milhão, ele precisa de 600 mil. Beleza, se ele tem uma mentalidade fechada para sócio, não entende o venture capital, não entende o private equity, é melhor ele antecipar no banco esse recebível e fazer o trabalho. Mas vamos Entendeu? Mas se ele entende, se ele é um cara que tem a visão de compartilhar o mando, montar um conselho, ter uma visão ampliada da coisa, o que mais ele pode fazer além do que ele faz? Eu não estou dizendo que é o caso dele, eu estou dizendo que como é que funciona. Então, quando eu analiso o negócio do Flávio, por exemplo, eu vou analisar não só o que ele faz, mas para onde ele pode ir, o que ele pode fazer, o que ele é de coachable, ou seja, ele é mais ouvido do que boca ou ele é só boca? Sacou? Esse cara é hipster, hacker, hustler, o que ele é? Tudo isso, é perfil comportamental, é muito analisado, porque faz parte do processo, né? E quando você olha pro mercado, assim, vocês têm uma vertical, um nicho ou tendências que vocês estão buscando, ou você Não. mar aberto? Mar aberto, oportunidade está em todo lugar. Eu não gosto de modinha, paleta mexicana, viu no que deu? Sacou? Então, Toda esquina tinha um. Então, não gosto de modinha. Não roda, pelo menos comigo não rola. Agora todo mundo é só cyber security, agora é só metaverso, agora é só inteligência artificial, agora é só... Isso não funciona comigo. Tecnologia é tecnologia, sempre vai ter coisa nova. Então, sim, por que eu vou toda vez voltar nessa hype? Não vou. Eu perco tempo, perco esforço, perco dinheiro, perco tudo fazendo isso. Eu prefiro eu invisto em negócios que resolvem problemas. Essa é a tese principal. Um bom empreendedor resolvendo um problema real, tá tudo certo. Por exemplo, por que eu vou investir numa startup de mobilidade de transporte urbano, tipo Uber? Já tem o Uber, já tem o 99, por que eu investiria? Eu investiria se essa empresa tivesse um diferencial competitivo a eles. Se não tiver, por que eu vou investir para ser mais um? Não vale a pena. Ou então, se ela é muito nichada num segmento, ou num público tipo deficiente físico, ou numa cidade muito pequena que o Uber amanhã pode comprar. Então, tem que ter um diferencial. O americano chama esse diferencial de MOAT, M-O-A-T. Sacou? Então, se você tem um diferencial competitivo, pode ser similar. Tem um espaço, vai ter aquele crescimento. Eu vou estudar qual é o tamanho daquele crescimento, se vai ter um valuation futuro interessante. Aí vale a pena investir. E quando você vai fazer assim, você tem
Eu percebo que a tua tese ela é muito ampla, né? E você aposta muito mais no jockey do que no cavalo, né? Mas você busca mais o cara que vai ser um unicórnio? Não, nunca busco unicórnio. Por quê? Porque eu prefiro vender antes. Unicórnio, para mim, não é bullshit, não é bullshitagem, mas é o cara que só visa unicórnio, ele espera muito tempo para ser unicórnio. Eu prefiro entrar 1 ano, daqui a 2, 3 anos, tchau, um abraço, tamo junto. Ou saio antes. Eu saio antes dele. Mas por que você não fica, já que ele vai valer bilhões? Eu digo, sim, velho, o que eu vou agregar na vida desse empreendedor? Às vezes eu posso até atrapalhar. Melhor, cada fundo tem sua tese. Então a tese de um fundo maior é levar o cara para o unicórnio, a minha não é. Então eu teria que descarregar um caminhão de dinheiro para ele chegar no seu unicórnio, e eu não concordo com esse caminhão de dinheiro. Como é que eu fico? Vou atrapalhar? Eu não posso atrapalhar o empreendedor. Eu prefiro sair. Então eu sou um cara que saio, não fico para buscar o unicórnio. E você... É porque assim, né? Normalmente quando você vê os fundos de VC convencionais, SoftBank da vida e tal... O SoftBank, ele investe cheques maiores para levar para o unicórnio. É diferente. Meu cheque é pequeno. Meu cheque médio é 500 mil por negócio. Por isso que eu tenho 1.700. Entendi. Quantos investimentos tem um fundo tradicional brasileiro? Ele faz 10 investimentos no ano. Olhe lá. Eu faço 10 por mês. Por mês, sacou? É muito diferente. É outra tese, é outro bicho. Essa tese mais em volume, né? Não, mas com qualidade. Tanto é que eu tenho só 7%. O cara pode dizer, você investe muito e perde muito, não controla, controlo tudo. E ganho muito. Eu sou o que mais tem o Excel, o que menos tem prejuízo. Porque minha tese está comprovada. E o fato de eu estar distribuindo, ou diversificando, ou pulverizando, o nome que você queira dar, pode até parecer que eu estou fazendo meio que jogando em roleta, sabe? Meio que gambling. Aumentou a aposta. Distribuir, aumentou a aposta. Não, pode até ser também, mas não é o caso. Preste atenção, eu estou ajudando o país. Olha que teoria maluca. Quando eu pego e dou 5 milhões para 10 empreendedores, eu estou aumentando renda, trabalho, posto de trabalho, desenvolvimento econômico, sonhos, energia. Dinheiro tem energia. Então eu prefiro ter energia com 10 empreendedores do que com um só. Você sacou? Então assim, tem uma questão de tese, tem uma questão de essência, tem uma questão de querer servir e fazer o bem. Um VC tradicional, ele não pensa assim, ele quer o retorno sobre o negócio. Pô, João, você está dizendo que só você é bom? Não. Teses diferentes. Tem VC tradicional que dá muito retorno para os investidores. E dá mesmo. No meu caso, eu prefiro fazer diferente. Eu prefiro fazer as duas coisas. Eu prefiro servir ao mercado, porque sem a Bossa Nova, talvez a gente não estivesse no tamanho que a gente está hoje no mercado brasileiro. A Bossa Nova foi essencial. Meu trabalho também, os livros de Smart Money, tem 12 milhões de downloads esse livro. Você sabe que é 12 milhões de leitores no livro? Então, assim, enquanto eu não ajudei o mercado de Venture Capital, foi o primeiro livro em português para falar desse assunto. Para como captar dinheiro e investimento para o Brasil. No Brasil, em português, climatizado. Tinha livros americanos aportuguesados, não é o caso. Então, sabe, são teses muito diferentes, como você disse. O meu caso é um pouco diferente. A gente acredita em algo bem parecido, João, porque eu vejo que o crescimento e a venda ele é um instrumento de libertação, né? Quando o empreendedor ele tem um negócio que não vende, que depende de indicação, que fica pequenininho, que ele não gera emprego, que ele vira um funcionário da própria empresa dele, cara, esse cara vira um escravo, entendeu? E a gente acredita... É a corrida do rato, empresarialmente falando. Pois é. E vai ver no final do mês, ele paga todo mundo e não tem dinheiro pra ele, né? Então... E ao contrário também existe, né? O cara se paga primeiro, né? E não tem dinheiro pro resto. Confunde o bolso da empresa com o bolso dele. Exato. O que você entende que são os fatores mais importantes para os grandes sucessos? Qual foi, assim, das tuas investidas, uma assim que você considera que foi... Todas elas que focaram em vendas... Você acha que vendas é o elemento? Vendas é a chave. Hoje não só vendas, hoje a gestão, né? Controle e gestão, ele é fundamental, porque uma boa base feita, a venda acontece. Já vi muito cara vendendo, mas a save comia, como diz a história. Todo problema não está em vendas. É a mesma coisa se você está com febre. Aí o cara te dá um Tilenol. Beleza, você resolve a febre. Mas o que causou a febre? Qual é a disfunção que você tem para causar essa febre? Então, qual é a raiz, né? Raiz, exatamente. Não se toma. Então, vamos lá, vamos para trás. O que é? Gestão.
controle, processo, organização, método e um monte de coisa. Então, de novo, não é só vender. É vender, estrutura a empresa e vende ganhando dinheiro, estruturado. Eu sei muito, sabe a história, aquela época daqueles cupons de desconto, sabe? Eu esqueci o nome disso. Compra coletiva. Compra coletiva. Foi uma febre, né, cara? Mostrou muito isso, sabe? A compra coletiva, teve restaurante, cara, que só vendia se tivesse cupom. Só vendia para compra coletiva. E aí você ia tentar jantar, não conseguia, porque era uma fila absurda. Uma fila, ou então... E aí depois essa febre diminuiu, essa situação diminuiu, e muitos restaurantes fecharam, muita situação ficou ruim, porque só vendia por causa do desconto. Então, você só vende por causa do desconto, ou você só dá desconto, você só vende, entendeu? Então, vira um ciclo, vicioso, né? E aí eles tinham um argumento de que, isso é um canal de aquisição, você está cobrando a metade do que você cobraria. Se fosse só o canal, beleza. O problema é que a empresa virou isso. Não, só depender disso. Depender disso, Não, e aí o que acontece assim, beleza, né? Eu tenho aqui um restaurante bacana, e aí eu vou vender o meu prato que custa 300 por 50 reais. Será que o cara que vai comprar um cupom no Compra Coletiva é, de fato, o meu público? Será que esse cara que pagou 50 reais vai voltar novamente no meu restaurante ou vai esperar eu fazer uma outra promoção como essa? O perfil dele é da compra coletiva, ele vai esperar. Então, e por isso deu errado. A teoria tá errada, porque, não mais pessoas vão te conhecer. Porra nenhuma, a pessoa errada vai te conhecer. É o caso do desconto, velho. Você ficar dando desconto o tempo todo, o cara só vai comprar quando tiver desconto. E aí, você só vende se dá desconto? Entendeu? Então, eu vejo que a venda, ela é muito importante e você perguntou quais foram os seus negócios que mais deram certo. Aqueles que focaram em vendas. Mas qual que deram mais certo? Aquele que estruturou a base e botou um processo de venda bem organizado em cima da sua base. Porque assim, eu disse agora há pouco que antes de entender de negócio é preciso entender de gente. E se você for perceber, essas empresas, e eu analisando aqui, essas empresas que dão certo, elas se entendem de pessoas. Porque a venda são para pessoas. Eu sou venda B2B, eu vendo de empresa para empresa. Fica um pouco de lado. Daqui a pouco eu falo do B2B. Vamos falar do B2C. Fala do B2C. São pessoas, certo? Sim. Então, você tem uma estrutura que você vende, aí você faz uma máquina de vendas, aí você vende. Só que assim, cara, vocês ensinam isso, né? E eu tô aqui, que não tô querendo ensinar Pai Nosso Vigário, né? Mas, cara, quem dá certo é quem conhece as dores, os sentimentos, consegue se relacionar com o seu cliente, consegue entender. O foco é do e não no, né? O foco é dele, da perspectiva do cliente. Quando você consegue ver isso, você monta a sua estrutura para atender isso. Então, não é vender de qualquer jeito, boca de funil. Bota todo mundo aqui. Para mim, a boca de funil é o contrário. É a inversa. Eu preciso botar menos gente aqui, no meu caso. Menos gente aqui, porque eu gasto muito menos, meu CAC é muito menor, e eu vou ter uma venda mais assertiva. Mas como é que faz isso? Conhecendo a minha base. Conhecendo a persona, conhecendo um monte de... o ICP, né? Essas coisas que vocês ensinam. Então, para mim, se você entende de gente e reconhece isso, fica mais fácil vender. O problema é que quando você quer... João, eu entendo de gente, mas você serve? Você quer realmente que ele se dê bem? Ou você só quer o dinheiro dele? Você quer resolver o problema dele de verdade ou você quer o dinheiro dele? Se você quer resolver o problema dele de verdade, você não é uma venda, são 2, 3, 4, é um relacionamento de longo prazo. Então, venda para mim é relacionamento de longo prazo. Mesmo que você venda esse copo, o cara vai embora e nunca mais volta. Como fazer esse cara voltar? Como estruturar para que ele volte? Como você ficar com o histórico dele? Aí vem restaurante de novo. O restaurante vende lá pelo iFood, tá tudo bem, porque é um canal bacana, importante. Mas quem é o cliente? O cliente é do iFood, não é dele. Quem tem distribuição tem poder. O poder está na mão de quem distribui, não na mão de quem produz. O dinheiro mudou. A lógica mudou. Antigamente quem produzia tinha poder. Hoje quem tem distribuição tem poder. E para ter distribuição tem que entender exatamente isso que a gente está falando. Cara, eu gosto muito... Eu li todos os livros sobre o Jeff Bezos e sobre a Amazon, né? Porque ele fala muito nisso. Inclusive ele fala, considera que ele chama de last mile, né? De você estar na última milha. Quem controla... Mais do que a distribuição, né? Quem está na última milha manda no jogo. E o Bezos, ele sempre teve uma pegada de treinar os investidores, né? Ele fala assim, cara, o Walmart tenta fazer um e-commerce. Dá errado, a ação despenca. Ele vai lá, tenta lançar um celular. Dá errado, a ação não muda.
Ele fala, eu treinei meu investidor desde cedo a querer ganhar no longo prazo e não ganhar no curto prazo. Você entende que tem um momento certo para o empreendedor ir atrás do investidor? Porque assim, é preciso de produto, faz sentido? Preciso de distribuição, faz sentido? Ou não tem isso? Desde o primeiro momento eu já posso ir? Como é que você enxerga assim, os estágios do negócio e o momento que vai fazer mais sentido captar ou não captar? De novo, cada estágio é um tipo de investidor. Então a tese é diferente, tá? Então só para ficar claro o que eu acabei de dizer. Se você está precisando estruturar o seu processo de venda, você tem que buscar um investidor que seja um especialista nisso e te ajude nisso. Pode ser smart money, ele pode entrar com a consultoria dele, com a mentoria dele, e pode ser dinheiro de um conhecimento dele para conseguir fazer. Então, a busca pelo investimento, ela é justamente, exatamente isso que você falou, é o que eu preciso e por que eu preciso. Como eu vou chegar lá? Você pode dizer, mas o menino aqui que você acabou de dar o exemplo, ele não precisa. Flávio, como é o nome? Flávio. O Flávio, ele tem dinheiro do cliente, de verdade, o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Se você virar uma empresa só. Se você virar uma empresa, você tem os resultados, saca o dinheiro e tá tudo certo e vira uma empresa. Agora, se você pensa como startup, aonde eu vou estar daqui a 5 anos? Qual o tamanho que eu quero estar daqui a 5 anos? Quantos clientes eu tenho, quantos clientes eu quero ter? Sabe? Então, quem que me pode me levar daqui para lá? O que mais além do dinheiro eu posso ter? Sabe? Então, quando você se faz o inverso dessas perguntas, você encontra investidores com essa mesma característica. Então, o que eu quero dizer com isso é, nem sempre é só dinheiro. Vocês, com a Growth Machine, vocês podem ter equity de um monte de empresa. Por que não? Porque o que a empresa precisa vender? Então, como é que você precifica isso? Quanto é a tua consultoria? Quanto é o teu trabalho? Faz um valor, quanto é o valuation dele, e cruza. E faz a conta e vê qual é o equity disso. E aí você faz a conta se aquela empresa realmente, com o teu trabalho, pode chegar no valuation muito maior. Entendeu? Então, Léo, o que é valuation? Define. Diria que seria o valor da empresa, né? Quanto ela está valendo no momento e quanto ela pode valer ali no futuro. Aí tem uma conta matemática que é feita em relação ao faturamento projetado para frente. Também, né? Também. Tem mais de 12 formas de calcular o valuation. Isso aí que é uma complexidade, mas eu vi que você tem um site para ajudar isso. Tem um né? gratuito, né? Aliás. Gratuito. Chama valuation.sme.com.br. Gratuito. A galera pode ir lá e vai calcular. Tanto uma empresa tradicional como uma empresa de startup. Pode ir lá, acessar e botar algumas. Agora, não vem muito, tipo, uma dicotomia ali, um desencaixe do empreendedor achar que o negócio dele vale... Qual o problema? Ele é um unicórnio e tal. Ele achar, mas é quem paga. Quem paga? Ele pode achar o que ele quiser, o negócio é dele. E como é que você... nessa negociação, para definir, né? Porque até pra galera entender. Tem ciência, tem técnica. Eu vou mostrar a ele que não faz sentido. Você quer 50, mas isso só vale 20. Por quê? Por isso. É técnico, é ciência. Eu vou mostrar a ele tecnicamente que não faz sentido aquele valor. Entendeu? E a partir disso, você fecha o valor de aporte e o percentual de diluição que ele vai ter. Mas só que, de novo, eu não entro no contrato social. Tem meio que um direito de compra. Direito de conversão futura. Que você realiza ou não, se der ruim. Porque eu entro para sair, eu não entro para ficar. Entendi. Então, não tem por que eu ficar lá. Não tem por que eu ser sócio dele. Se eu for sócio dele, eu vou querer o quê? Dividendos. Entendeu? E obrigatoriamente uma empresa investida, ela precisa ser vendida no final ou não? Sim. Sim, eu entro para sair. Eu vou vender para um outro fundo ou vendo para os próprios fundadores. E o que é mais comum? Tanto faz. Hoje é mais comum uma grande empresa comprar uma pequena empresa. Uma Nestlé comprar uma startup, uma Nestlé comprar uma empresa, entendeu? Eu posso dar vários casos. A Magalu comprou a Smart Hint. Isso tudo startup nossa. A BTG comprou a Kinvo, que era nossa. A Renner comprou a Repassa. O Grupo Pearson comprou a Gendedu e por aí vai. 110 vezes. E por que eles fazem isso? Porque, imagina, uma grande empresa, ela tem que fazer um software. Tudo do zero, é melhor ela pegar já pronto, validado, testado, uma tecnologia pronta. Uma empresa precisa de talento. Cara, esse time aqui é sensacional, traz pra dentro. Ela prefere adquirir. Claro, uma empresa precisa de um novo canal de vendas, um novo canal como aconteceu com a Renner, roupa usada, comprou Repass. Ela só vendia roupa nova.
um motor 2 de crescimento, uma camada de serviço, qualquer coisa que seja. E é muito mais barato e Muito mais barato. do que se ela fosse fazer interno. Claro, e daqui muito que mais ela eficiente. conquistasse a quantidade de clientes, daqui que ela conquistasse, é muito mais barato para ela. Dentro desse Mais rápido, inclusive. então, eu tenho vontade, exatamente o que você falou, né, de criar uma área de Venture Build, tanto para os colaboradores da grupo. Venture Builder é só um detalhe. Venture Builder você é builder, você constrói. Então, Venture Builder é uma coisa, Venture Capital é outra. não, então, eu sei, eu sinto a gente mais builder do que capital. Né, porque mesmo, e aí, acho que ainda tem isso. Venture Builder é a parte que se apaixona pelo negócio, como é que você vai vender? Porque você tem que se apaixonar pelo problema que você resolve, não pelo seu negócio. E é aí que está o problema. Como é que você vai ganhar dinheiro com isso? A não ser que você ganhe de dividendos, de resultado, de distribuição para os sócios. É que você acaba construindo. Como é que vocês ganham dinheiro? Você tem o seu salário ou distribui resultado? Você é uma empresa, certo? Sim. Startup não pode ser mais assim. Vai ser só o seu salário. Até a liquidez. Entende? Então, o Venture Builder, como é que você vai fazer? Como é que você vai sustentar a Venture Builder? Não, assim, pode ser capital, tá? Mas o que eu penso é... Hoje, a gente tem uma capacidade de distribuição muito grande por conta da visibilidade, tanto da Growth quanto do Thiago. Então, muitas pessoas que têm problema de vendas procuram a gente. O que eu olho um pouco é como é que eu acoplo outras tecnologias e outras ofertas de produtos que, de alguma forma, eu posso construir ou me tornar sócio. Então, é melhor você se tornar sócio e acoplar. Você faz uma Lego e você coloca o cara que tem uma ferramenta de WhatsApp, é um Lego. O cara que tem não sei o quê, e você vai agregando. Então, quando o cliente te procurar, você já é cotista de um monte de coisa. E você tem a solução para você ter um hub de serviço. A tese hub de serviço que você está falando aí, que eu concordo, é diferente de Venture Build. Qual que é a diferença? A diferença fundamental é que quando você pega um negócio já pronto, você já acopla no teu hub e já gera resultado para os teus clientes. Então bota para funcionar. Já está validado, já está... Venture Build você vai construir do zero. Porque você é builder, você é construtor. É melhor você ganhar dinheiro com pão alheio do que você fazer o pão, pô. Ou seja, identificar outros problemas que nossos clientes têm para solucionar, por exemplo, na ponta de vendas, né? Identificar empresas que solucionam esses problemas, adquirir elas e acoplar para os nossos clientes. Eu mando o Pix para onde? Muito bom, muito bom. João, o que eu devo esperar do meu anjo? Qual que é a melhor maneira de eu ter um relacionamento saudável, explorando a sinergia e não criando conflito? Amigo, qualquer coisa na vida tem que setar expectativa na partida. Então, independente de ser investidor anjo, venture capital ou relacionamento de namoro, ou casamento, seja lá o que for, parceria, whatever, com acordo antes, pré-nupcial, acordo de acionista, o nome que você quiser dar. Tudo setado antes. Combinado não é caro. Dói você falar sobre isso antes, mas você pode ter certeza que você vai evitar um monte de problema. Vai ganhar tempo, né? Vai ganhar muito tempo. Então é melhor você perder um pouquinho de tempo ajustando esse combinado do que depois você voltar e, peraí, vamos parar porque agora a gente vai ter que combinar as coisas porque não tá bom pra mim. Porque não combinou lá atrás. Sensacional. Porque não tá bom pra mim, um dia vai acontecer. É assim, cara, João, a Growth, o que a gente fez, né? Inclusive tem um aviso que você não deu, né? Mas eu jogo pra você. A gente começou com uma empresa tradicional de consultoria ajudando os outros a montar máquina de vendas. No meio do caminho a gente foi criando um método. Para facilitar a aplicação do nosso método, a gente criou uma plataforma que consolida dados e métricas. Com esses dados a gente começou a treinar a inteligência artificial. E agora a gente está num momento onde a gente pega aquilo que a gente leva uma semana para fazer e está fazendo em horas, porque tudo virou prompt, temos uma base histórica enorme e já vamos dando as respostas. Próximo passo é a gente começar a se tornar mais transacional, fazer com que ele opere dentro da gente, porque hoje a gente é mais um processo de implantação e acompanhamento, né? E a gente está olhando para não ser o pedreiro que reforma a sua casa, e sim a Maria que cuida e que você chega lá, tua cama está sempre limpinha. Então a gente está nesse processo e usando muito inteligência artificial para fazer com que isso, num primeiro momento, reduza o nosso custo, mas também gera diferencial competitivo porque a assertividade está maior. Que momento, você já falar que já passou, né? Mas só para eu apanhar mais um pouco, porque esse episódio foi legal. Você considera que eu deveria estar indo atrás de um investidor, de um sócio, para alavancar isso? Você já tem a plataforma pronta, ela já está funcionando, já está validado, você já tem cliente, né? Então, isso para mim é um spin-off da Growth. Ou seja, uma nova empresa, uma startup
E ali você Aí captaria. eu captaria para aquilo, não para o que vocês fazem tradicionalmente. Aqui vocês mantêm empresa, aqui vocês são startup, e para onde eu mando o Pix. Caraca, brabo. É isso. E aqui vai Você- valer muito mais do que o que vocês fazem. Você me conecta com alguém pra gente conversar sobre isso? Claro, pô. Claro. Edson Mackenzie. Conhece? Sim, pô, meu irmão. Só. Meu irmão, lembra do Mac? Lembro? Pois é ele. Cara, melhor canal pra falar contigo. Quero dinheiro. Muita gente procura te pedir dinheiro, João. Demais. Tem uma ideia. Aí manda lá no direct. A ideia não vale. A ideia vale para você chegar até onde você quer, mas a ideia só vale mesmo quando ela tá validada. Alguém já te mandou assim, ó, eu tenho uma ideia. Toda hora. Você me dá o dinheiro, a gente divide meio a meio. Aí tem caras, eu vou faturar 300 milhões esse ano. Eu digo, por que você precisa do investidor? Já tem o dinheiro? Você não precisa de investidor. Então, precisa. João, preciso, porque sem você, eu não consigo faturar os 300 milhões. Sem você, eu não vou valer tantos bilhões lá na frente. Pois é, aí me conquista. Agora dizer que, você vai ter tanto de lucro no teu dinheiro, você vai multiplicar o seu dinheiro com juros. Eu não sou agiota. Eu não vendo juro, não vendo dinheiro. Né? Então, assim, é diferente o modelo. É só para ficar claro que você perguntou como é que eu sou abordado, né? Infelizmente, ainda sou abordado da maneira errada. Cara, me abordar é muito simples. Cara, sabe esse problema? Eu resolvo assim. Com você eu vou chegar aqui. Eu tô aqui, mas eu vou chegar aqui. Pronto. É isso. Problema, solução e como. Qual que é o melhor canal para trocar uma ideia, para buscar a bossa? Se você for uma startup, é bossainvest.com. Aplica lá. Melhor caminho. Tem um formulário, tem todo o processo. Tem todo o processo. Eu tô nas redes sociais. Todas as redes sociais minhas é @João Kepler. Não é o João Kleber do teste de fidelidade. É João Kepler, Kepler. Então, qualquer rede social que você goste mais, vai lá e manda um inbox, que aí o time olha. Eu cuido das minhas redes sociais, eu não tenho esse time, né? Parece que é time. Mas é uma pessoa. Né? Eu que faço meus posts, eu que cuido, eu que crio, porque eu gosto disso. Léo, tem um aviso pra galera que a gente lançou um negócio legal, né? Tem. Vai aparecer aqui na tela o Station AI, né? Vai te ajudar muito. É o nosso software com IA. Essa que tem que ser a startup. Exatamente. Você pode usar, testar gratuitamente. Vai te ajudar lá na ponta de prospecção, né? Vai te ajudar a conseguir conectar com o seu cliente ideal, né? E ter mais assertividade na sua prospecção. Se você tá aí se matando, fazendo tudo na mão, você não precisa mais fazer isso. Escaneia o QR Code aqui e aproveita. Se você tá pelo Spotify, clica no link que você vai ver ali na descrição. Atenção, você que está buscando ter um departamento comercial mais eficiente, você quer ter uma empresa mais lucrativa, você quer crescer mais, eu tenho um convite para te fazer. A gente criou a Imersão Growth Machine, onde ao longo de 3 dias você vai entender tudo que nós aplicamos na Growth Machine para sair da sala da casa do Thiago para uma empresa que faturou mais de 19 milhões em 2023. Eu vou te dar o passo a passo definitivo para você ter um time de vendas eficiente, para você gerar muita demanda para o teu negócio. E vou te dar um plano de ação para você transformar a tua empresa nos próximos 90 dias. Para você participar é muito simples. Se você está assistindo isso pelo YouTube, tem um QR Code na tua tela agora, é só escanear e aplicar para participar. Um especialista do meu time vai entrar em contato comigo. Se você estiver ouvindo isso pelo Spotify, eu estou deixando um link na descrição do episódio e também estou deixando um link na descrição do episódio do YouTube. Vai lá, se inscreve, um especialista do meu time vai entrar em contato contigo e te mostrar o caminho mais curto para você bater todas as suas metas e ter um ano muito lucrativo, colocando muito dinheiro no bolso. Bora! Um dia serei convidado para ir lá. Não, você já está mais do que convidado. Mais do que convidado. Só temos que ter agenda. Eu atrapalho um pouco. Né? Que isso, cara, que isso. Todo mundo quer ouvir você, entender essa mente. Você tem uma convicção muito forte e um ponto de vista defendido. Eu defendo pelo que eu fiz, né, cara? Pelo meu track record. Então, assim, eu não tô falando de teoria, tese de algum americano ou de quem quer que seja. Eu fiz isso, eu vejo acontecendo, eu vejo fazendo, e tô te falando. Então, quando eu falo dos 5 níveis de consciência, eu sei empresários que estão no 4, no 3, no 2, no 1 e 5, né? Então eu consigo estruturar isso de uma maneira muito clara para mim, baseado na conversa e nas perguntas que eu faço. Às vezes eu faço uma pergunta meio louca, assim, tipo, putz, mas como era o seu pai? Eu vi meu pai com a minha empresa, porra. Porque por trás de um negócio tem sempre um CPF, né? Um humano, uma pessoa. E o comportamento dela que dita a empresa dela. E onde ela vai chegar diz muito sobre onde você tá. Não é onde você tá, mas é para onde você vai. Então, o cara fica ali e ele acha que ali tá muito... Principalmente zona de conforto. Tem 2 análises que eu vejo muito bem. O que você faz com o dinheiro da empresa?
Assim, a empresa agora faturou não sei quanto. Sabe o que ele faz? Muda o padrão de vida. Tá errado. Ele tem que mudar o padrão de vida da empresa e não o dele. O padrão de vida dele tem que se manter. O padrão da empresa tem que crescer. Visando o quê? Quanto essa empresa vai valer no futuro. Então, se você tem essa visão, você subir o nível de consciência. E aí você vai subindo o seu nível de consciência. Como pirâmide de Maslow, sabe? Uhum. A questão, o problema é que apenas 1% está aqui em cima, no quinto nível. Esse é o ponto. O que a gente precisa fazer, e em podcast como esse ajuda, é o cara dizer assim, uau, eu não sei como chegar lá. Uau, eu ainda estou pensando assim. Uau, então assim, eu posso ir? Posso. Aprender é a coisa mais fácil que tem. A questão é entender e ter a consciência que precisa. Porque a gente, quando ganha dinheiro, principalmente, a gente acha que a gente não precisa. Quando tá tudo dominado, quando eu sou o melhor da minha área, aí você não quer saber, velho. Você não quer saber disso. Isso não é pra mim. Isso não é pra mim, é perigosíssimo. Isso não é pra mim. Olha o que aconteceu com muita história aí disso não é pra mim. Então, hoje não adianta você ser só especialista naquilo. Você tem que ser especialista naquilo, você tem que entender de tudo. Tem que ter uma visão um pouco mais genérica, uma visão, como eu disse, de drone, olhar por cima. Porque todo mundo vai dizer a mesma coisa. Quer um exemplo? Posso ter tempo de um exemplo? Claro. Eu posso perguntar para você, vou perguntar para você não. Vou perguntar pra você. Como é que ganha dinheiro com a galinha? Como que ganha dinheiro com a galinha? Você pode vender o ovo, você pode... Pois é, vamos lá, vender o... Assim, vamos lá, tem algumas formas, né? Vender o ovo, a pena dela, vai, me ajuda. A galinha, você pode... A galinha, você perde a galinha, né? Então, se você matar a galinha, você perde. Você matou a galinha, você perdeu. O que mais? O ovo, o esterco dela, vende esterco? Vende o pé da galinha? A puta Vende. bichinha. Mas não dá muito certo isso. A puta bichinha, né? A pena vende? Pena vende. Pois é. Então, a gente vai passar aqui mais 5 minutos, a gente vai exercitar como ganhar dinheiro com a galinha, certo? O que todo mundo vai responder é o que você respondeu. O que eu respondo? Olha o exemplo prático de nível de consciência. O que eu respondo? Como eu posso fazer dessa galinha muito mais dinheiro? Hã? Como eu posso escalar a galinha? Como eu respondo? Ou seja, não o que eu tiro dela que ela produz, mas o como eu posso usar ela para ganhar muito mais dinheiro lá na frente. Eu posso, aí vamos brincar, né? Eu posso fazer um NFT da galinha. Eu posso fazer um Instagram da galinha, dizer que ela é prima da galinha pintadinha, cria uma narrativa. Uma galinha Influencer. Faço fazer tanta coisa com essa galinha que aqui não daria para dizer o que eu posso fazer com a galinha, mas tem muita coisa. Então, a diferença do empresário do nível de consciência elevado, não estou dizendo que você não é. Eu só estou dizendo que, geralmente, ele só vê pensa no primeiro... Só pensa no primeiro nível. Só que tem 2, 3, 4, 5 níveis de fazer coisas com a galinha. Acho que com isso é isso. Mal, cara. E eu tenho uma estatística que eu cito muito, que é a da Endeavor, do estudo do Scale Up, que ela fala que somente 1% das empresas cresce mais de 20% ao ano durante 3 anos consecutivos. Por quê? Nível de consciência. Nível de consciência. Zona de conforto. Tem tudo junto. Cara, você não tem noção da quantidade de problemas que você resolveu pra podcast. Não é, não? De novo, manda o Pix pra onde? quer dizer, eu vou ter que dar só o número do meu Pix. É isso aí, agora inverteu. Mas gratidão. Beleza. Sempre é muito bom estar perto de você, João. Espero que a gente possa... Eu gosto muito de você sabe disso há muito tempo. Eu sei disso. Meu sonho é que você terceirizasse a minha área de vendas. Vambora. Agora, fala qual que é o Pix. Aí sim, aí eu pago. Vambora, pra cima, galera.